Vamos retornando, galerinha, vamos retornando. Você que está chegando agora, né, na nossa aula, nós estamos no curso técnico de informática. Sejam todos muito bem-vindos. E a nossa aula de hoje é o projeto de aprendizagem. E o tema da nossa aula de hoje, nós estamos falando sobre o agronegócio. Agronegócio local, regional e nacional. Tá? Eu até perguntei, pedi para o pessoal dos polos colocarem aqui o que é que de mais de mais característico da sua região, da parte do agronegócio. E aí já tem respostas novas, que já eu vou responder aqui, tá certo? Foi muito legal conhecer um pouco da região de cada um de vocês, é muito importante. Deixa eu até visualizar quem foi que respondeu aqui diferente. O pessoal pessoal de Conceição do Canidé, né? Tá falando que aí a principal produção deles é o tomate. Show de bola, muito bem, muito bem. Olha aí, turma. Em seguida, né? Dentro aí de todas essas atividades que nós falamos, de todas essas partes do segmento agrícola, em seguida vem as atividades de dentro da porteira, né? Nós falamos antes da porteira, que é a parte aí de organizar todo o material que vai ser utilizado na plantação. E aí dentro da porteira, as que envolvem, por exemplo, desde o plantio, desde o plantio até a colheita, que só isso daí é muita coisa, tá? É uma produção aí que leva tempo. A administração de pessoas e de recursos financeiros. Então, esse setor aí é um setor que nós podemos atuar também. A área dos técnicos de informática é um setor que a gente também consegue atuar, tá? Na parte do setor administrativo, não como administrador, é lógico, né? Que cada um no seu quadrado, mas sendo aí a pessoa que trabalha nesses recursos para a parte administrativa ou financeira, fazendo esse suporte. Outro ponto, esse daí é que tem lugar e espaço para a gente mesmo, né? Que é o setor do uso de tecnologias. Em todo local que tem tecnologia, que usa tecnologia, precisa de um técnico de tecnologias, certo? Outro ponto, o cuidado com o meio ambiente. E aí foi como eu conversei com vocês. É um olho, como é que tem aquele dizer? É um olho no peixe e outro no gato? Ou é um olho no gato e o outro no peixe? É algo desse sentido, né? Sempre tentar olhar os dois lados. E aí você vai falando sobre a parte de produção agrícola, fazendo sobre a parte de plantação, de colheita, mas também não pode se esquecer do cuidado com o meio ambiente. O outro ponto, relações trabalhistas, né? Porque onde gente trabalha, onde tem gente trabalhando, também é necessário ter esse cuidado com as relações trabalhistas. Outro ponto, as gerências comercial, financeira e fiscal. É um outro setor que também é necessário, que na verdade é muito, né? É muito importante se focar também nessa parte. A parte comercial, financeira e fiscal. Outro aspecto, a escolha dos melhores juros e o pagamento de impostos justos. Então, nesses dias eu estava até falando com um dos professores aqui do canal, que eu tinha assistido, acredito que foi o Globo Rural, algo nesse aspecto, que eles estavam falando justamente sobre as plantações, né, sobre a colheita da soja. E que eles têm o cuidado de analisar sempre o mercado. Eles têm esse cuidado, essa atenção de sempre olhar o mercado, né? Quando é que a soja vai aumentar o preço, quando a soja vai diminuir o preço. Isso acontece com todos os outros, tá? Quando é que eles vão segurar um pouquinho mais, quando é que eles vão estocar, quando é que eles vão começar a vender mais, soltar no mercado. Isso é algo muito interessante. Precisa aí de uma estrutura, de uma gerência muito grande na parte econômica do país e também do mundo, porque a soja, o milho e muitos outros produtos que nós produzimos aqui no país, eles são exportados. Controle de estoque, né? Esse aqui também é um outro ponto muito importante, o controle de estoque.
em estar em dia a respeito de preços de insumos, produtos e serviços, mesmo internacionalmente, né? E terem boas informações meteorológicas e um bom relacionamento com cooperativas, associações e sindicatos. Esse aí é um outro aspecto que eu até já tinha mencionado para vocês. Mas a parte meteorológica é algo que é uma das dores de cabeça para quem produz, né? Principalmente para quem planta, para quem tem animais no pasto, porque a parte meteorológica ela é algo muito importante. Se não chove no tempo correto, não vai ter água, né? Não vai ter como irrigar, não vai ter como crescer pasto. Se chove muito, muito além do que deveria chover, isso também prejudica. Então, ter aí uma estrutura de controle meteorológico para pelo menos se informar é importante. Outro ponto, ter esse bom relacionamento com cooperativas, associações e sindicatos é porque muitas vezes pequenos produtores eles têm uma quantidade de produção muito significativa. Um sozinho, talvez, não, mas um conjunto, por isso que é importante aí as cooperativas, as associações, um conjunto tem um papel muito importante, né? Tem aí uma força muito grande de mercado para aquela região. Também faz parte de todo esse processo complementar à indústria, que é o depois da porteira. No caso, o transporte. Então, existe aí o custo, a necessidade do transporte, a armazenagem correta, que nem todos esses produtos dá para esperar e dá para ficar armazenado durante muito tempo. Então, tem produtos que eles precisam ser consumidos o mais rápido possível. Tem produtos que eles precisam chegar na prateleira dos supermercados ou dos mercados de uma forma muito rápida. Principalmente frutas, né? Frutas, que é algo que precisa, que acaba, né, amadurecendo e ficando passada muito rápido. O povo aí que trabalha com isso e que entende sobre isso, eles têm uma forma, né, um manejo correto. Eles sabem quando deve ser retirado, né, da plantação. Mas é importante que cada tipo de produto, cada tipo de insumo tem uma forma específica de armazenar, de transportar, de embalar. A parte da industrialização, né, a distribuição comercial. Tem alguns que vão precisar de estufa, tem outros que não pode ter um ambiente úmido, que tem que ser um ambiente seco. É tanta coisa, né? É tanta especificação. Então, aqui precisa ter bastante atenção nesses aspectos também do transporte, da parte também que chega no comércio. Faz parte ainda dessas atividades econômicas relacionadas aí ao agronegócio, a madeira e seus derivados. Então, a madeira e seus derivados também é um outro aspecto que a gente pode falar. Que no caso, né, o papel, a celulose, flores, fibras, como algodão e sisal, energia, que no caso, né, etanol e o biodiesel, a borracha, produtos de couro, perfumes, bebidas e tantos outros. Então, todos esses produtos também a gente pode adicionar aqui, né, nessa fala. Por quê? Porque também, de alguma forma, eles são retirados da natureza, né? São insumos retirados da natureza. Além disso, se articula significativamente com questões sociais relevantes, com a garantia alimentar, a qualidade dos alimentos e os empregos viabilizados ao longo de todas essas cadeias produtivas, tá? Diante de todas as cadeias produtivas, também são gerados aí grandes empregos, né? A oportunidade de empregos. Então, não é só lá na produção, no campo, mas em todo o processo. A saúde humana e animal, assim como o bem-estar geral, depende também do agronegócio em qualquer país do mundo. Então, querendo ou não,
O agronegócio, a forma que o agronegócio é levado a sério em um local, em um país, também reflete muito na saúde da população. Porque, querendo ou não, a nossa saúde está muito relacionada com o que nós consumimos, com o que nós ingerimos de alimentos, tá? Então, por isso que não dá para ser consumido qualquer alimento que foi plantado de qualquer forma. Um alimento que foi plantado, né, em um local contaminado, no caso, né, será que seria um alimento correto, um alimento que é saudável, que poderia ser consumido por uma grande quantidade de pessoas, né? Então, por isso tem que ter muita atenção, porque o foco não é só a produção em massa e não só é vender, é também a qualidade daquele produto para as pessoas. E aí, aqui eu trouxe para vocês algumas dificuldades desse setor. Bom dia, né? Para a galerinha que está chegando. Algumas das dificuldades que esse setor ele pode viver, né? Ele pode vivenciar. Primeiro, aumento de custos de produção, motivados pelo crescimento da demanda por insumos, né? Pelos preços altos do petróleo e aço e muitos outros aspectos. Então, um dos pontos que nós visualizamos que fez com que onerasse o nosso bolso do consumidor final, imagine de quem produz, né? Eu estou falando no sentido de consumidor final porque é a nossa realidade. Se o quilo do feijão, por exemplo, ou o quilo da farinha, ou então o vidrinho de óleo aumentou muito, o que foi que aconteceu na cadeia produtiva, desde a produção até a comercialização desse produto, que fez com que ele aumentasse de preço significativamente, né? O que foi que aconteceu? Não sei se vocês têm costume aí de ir para o supermercado, vocês seriam responsáveis por fazer a compra, né? Não sei se vocês vão com os pais de vocês ou algo do tipo, para vocês entenderem um pouco, qual é o valor, né, das coisas, certo? Mas é importante que a gente compreenda que o valor final que chega no nosso bolso, ele ainda foi dividido, né? Ele foi dividido aí por toda a cadeia produtiva. Provavelmente, né? A utilização das máquinas foi mais caro, o aluguel das máquinas foi mais caro. A compra dos produtos para colocar no solo foi mais caro. A colheita foi mais cara. O processo de transporte do produto foi mais caro. Então, tudo isso encarece o valor do produto final. Outro aspecto, a diminuição dos preços internos e externos, seja pela oferta ampliada, seja pela valorização do real frente ao dólar. E ainda existe isso, tá? Ainda existe isso. Às vezes a desvalorização do produto, às vezes, por exemplo, por conta dos impostos muito altos, o produto acaba se tornando mais caro, ou às vezes para o setor que exporta, né, para o setor que vende do Brasil para outros países, acaba se tornando não tão favorável, porque eles acabam vendendo por um preço muito abaixo do que eles esperavam, por conta aí da diferença entre o real e o dólar. Outras dificuldades que o setor pode vivenciar é a quebra de safras causados pela seca, certo? E isso aí aconteceu durante muitos anos. Isso aí é algo que os produtores temem demais. É justamente a falta da água, a falta de ter condições de irrigar aquela plantação durante todo o processo da produção agrícola. Então, turma, foi por isso que eu conversei com vocês, né? Sobre as soluções tecnológicas que hoje estão sendo criadas para cada vez mais, né, ter esse controle, principalmente com relação à água, tá bom?
E depois eu queria que vocês até pesquisassem em casa, né? Depois que vocês olhassem quais são algumas tecnologias que hoje são utilizadas, né? Na parte da robótica, na parte da automação, que melhora o setor agrícola. Eu dei para vocês um exemplo, né? Que é o sensoriamento da umidade do solo e que depois, de acordo com a umidade do solo, há a liberação de gotas de água, né, de uma quantidade de água correta até aquele solo ficar umedecido novamente. Outras dificuldades que o setor sofre, que o setor vive, é o sucateamento da infraestrutura de transportes, tá? Esse processo do transporte dos produtos é algo muito complicado. As questões macroeconômicas recorrentes, né? No caso dos juros altos, a parte de câmbio desfavoráveis e a tributação elevada. A gente até já visualizou nesses últimos tempos, né, falando sobre os tributos, principalmente com relação à gasolina. Até esses tributos, com a diminuição, né, desses tributos da gasolina, a gente já começou a observar que o preço das coisas, não só da gasolina dos combustíveis, modificou. Mas a gente já está começando a perceber que alguns insumos, que alguns produtos lá na prateleira do supermercado, eles também já estão se tornando um pouco mais acessíveis, tá? Há uma crescente demanda entre os consumidores mais abonados do mundo todo por produtos de melhor qualidade. Preço, sabor, aparência, muito peso, mas também avança, né, na exigência de informações sobre a origem dos produtos, como foram desenvolvidos, a influência sobre o meio ambiente e a saúde humana e animal. Alguns anos atrás, as pessoas se preocupavam exclusivamente em consumir um produto, às vezes, mais em conta, tá? Mais acessível. Outra população queria consumir o melhor produto, né? O produto de maior qualidade. Mas hoje, uma população mais consciente, eles não se preocupam não só com o preço, se é baixo ou se é elevado, se a qualidade do produto é muito alta ou muito baixa. Eles não se preocupam só com isso. Eles querem saber a procedência. Eles querem entender a procedência. Se aquele produto, ele é de origem de um local que se preocupa com o meio ambiente, que faz o seu papel ambiental, que tem, né, como se fosse uma plantação e uma colheita sustentável. Então, eles querem saber informações dos produtos. Não querem simplesmente só saber de preço. E aí começa a surgir uma revolução mesmo, né, de novas ideias, de novas atitudes nesse setor também, tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto. Olha aqui, ó, o pessoal de Coronel José Dias, né? Eles estão falando aqui que é o seguinte, o que eles observam, né? Um dos problemas que são os desafios para os produtores é a falta de assistência técnica, tá? Então, o pessoal de Coronel José Dias, então eles identificam que essa é uma realidade provavelmente da região deles, né? Que não é só da região deles. Na verdade, eu acredito que de muitas regiões. É a falta de pessoas para realizar uma assistência técnica qualificada. Muito bem, é isso mesmo, pessoal. O pessoal de Coronel José Dias. E isso acontece também. Isso acaba dificultando a qualidade da produção, tá certo? A falta de assistência técnica. Outro ponto muito importante, né, que a gente consegue identificar é que as pessoas cada vez mais elas querem entender a procedência do que elas estão consumindo. A qualidade, não só de se é uma maçã toda bonitinha, né, que não tem nenhuma marca, não é isso que elas querem saber mais. Elas querem saber se aquela fruta ela vem de onde, foi produzida onde,
foi com agrotóxico, foi sem agrotóxico, veio aí de uma associação de produtores locais, tem muita gente que está valorizando essas informações, né? E aí, turma, outras tendências que necessitam ser observadas quanto a esse setor são alguns desses aspectos. Por exemplo, o crescimento populacional. Com o crescimento populacional, esse povo todo precisa também se alimentar. Então, automaticamente, com um grande crescimento populacional, é necessário produzir uma maior quantidade de alimentos. E isso, em alguns aspectos, é preocupante. É preocupante. Porque ou você aumenta, né, o espaço de plantação, que isso é preocupante, porque, querendo ou não, vai tirar algum espaço da natureza, vai acabar desmatando ou algo do tipo, ou você vai ter que sugar mais do solo, né? Então, por isso que precisa ter muito cuidado e precisa criar a criação de novos recursos tecnológicos para que esse crescimento populacional não afete a qualidade e a saúde da natureza, é um ponto que os ambientalistas estão batendo demais, tá? Demais, demais, demais. Deixa eu dar uma olhada aqui o pessoal. Pronto. Então, qualquer coisa, se vocês precisarem, né, se vocês quiserem falar algo específico da região de vocês, vocês podem falar sim, tá bom? Ok? E aí, galerinha? É muito importante que vocês tenham o cuidado de entender esses aspectos, tá certo? Outro ponto, crescimento populacional, mudanças no perfil de população, expectativa de vida crescente, é um outro aspecto, né? Expectativa de vida crescente, diferenças na faixa de renda e consumo, e o outro é o avanço tecnológico, né? Plantas resistentes a secas, geadas, pragas e doenças, serão produzidos alimentos mais ricos e até com poder medicinal. Pessoal, o avanço tecnológico ele não está só e somente em fazer o monitoramento do solo, não, tá? Existem hoje tecnologias que são tecnologias que são investidas. Peraí, deixa eu tentar falar para vocês algo bem característico. Eu me embolei, hoje eu estou muito embolada. Existem tecnologias específicas que são criadas para melhorar a qualidade destes produtos, né? Então, existem setores da agricultura, existem pessoas que a vida delas é estudar e encontrar melhores formas, por exemplo, de criar plantas mais resistentes a problemas, tá? A problemas de seca, a problemas de geada. Aqui, só dar um comunicado, né? Um comunicado para vocês. Um comunicado aí para vocês. Alguns de vocês, lógico, nosso curso é informática, mas o comunicado foi que amanhã vai ter aula normal, certo, galerinha? Para todas as turmas de recursos humanos e serviço jurídico, tá bom? Então, você que conhece alguém desses dois cursos, vocês comunicam, tá? Aos seus colegas, tá certo? Era para isso aí, esse tempinho, para a gente passar essa comunicação para vocês.
Outro ponto, pessoal, quando a gente fala aí sobre a produção agrícola, tá? Nós estamos falando também da pecuária, é uma forma muito característica também da nossa região, certo? Fabricantes de defensivos agrícolas, como fertilizantes e herbicidas, desenvolvedoras de semente para plantio. Isso aqui é muito interessante, né? Tem locais que eles são responsáveis por criar sementes mais resistentes, que tenham mais qualidade, que germinem de uma forma mais fácil, que tenham plantas frutíferas que tenham uma qualidade melhor nos seus frutos. Eu acho que esse setor tecnológico, né, esse setor de pesquisa fantástico, é algo assim fantástico. Sempre tive vontade de conhecer um pouco mais, né? Fabricantes de máquinas e equipamentos rurais também é uma outra parte do setor agrícola que também está crescendo bastante. Produtos de rações, né? Muitos desses consumos, muitos desses produtos naturais que são plantados, o foco deles também é a criação, é a fabricação, é a produção de rações, tá? E aí, no caso, frigoríficos, empresas de laticínios, fabricantes de sucos, moinhos, armazéns e silos, por exemplo. Outro ponto específico é a definição do funcionamento do agronegócio em 3 níveis, tá? O agronegócio a gente pode organizar, classificar, organizar ele nesses 3 níveis. Mais uma vez, falando para vocês, o primeiro deles a gente pode considerar como os produtores rurais, seja de micro, pequeno, médio ou grande porte, que eu já falei para vocês que existem todas essas classificações, né? Existe aquele pequeno que produz só para consumo próprio, mas tem aquele que produz e que não produz uma quantidade muito grande para vender sozinho. Então, ele vai para uma cooperativa, né? E existe um conjunto de produtores que juntos, né, fazem um movimento muito grande econômico na sua região. O segundo nível, né, o segundo ponto. No segundo, todos aqueles que fornecem insumos, como máquinas, equipamentos, sementes e defensivos. Então, aqui a gente já está falando de um outro povo, né? De outras empresas, de um outro setor, que faz parte, que eles são importantes, mas que trabalham em um outro lado, né? Em um outro lado da operação. Eles acabam disponibilizando os insumos, né? Disponibilizando aí o maquinário, disponibilizando aí os materiais, as sementes, os fertilizantes, os defensivos para pragas e etc. Outro ponto, o terceiro, né? A terceira parte desse ciclo está na cadeia de distribuição, né? Que essa cadeia de distribuição também é importante, porque já imaginaram ter todo o cuidado na produção, na colheita, ter todo o cuidado de encontrar maquinários bons, né? Fertilizantes, defensivos de pragas, sementes boas. E aí, na hora da distribuição, não fez a distribuição correta, o produto chegou estragado na região, o produto chegou de uma forma imprópria por conta do transporte. Não dá, né? Então, a parte da logística da distribuição também é muito importante. Eles são responsáveis por levar os produtos até a mesa do consumidor final. Somos nós, tá? Incluindo empresas distribuidoras, atacadistas e supermercados, certo? Então, existe aí, cada um tem o seu papel. Todo mundo fazendo a sua parte, tudo dá certo no final. Vale dizer ainda que há outros setores da economia que se relacionam de uma forma direta ou indireta com todo esse processo do agronegócio, como é o exemplo das indústrias. Um ponto, né? A financeira. Os bancos e agências de fomento para a obtenção de crédito agrícola e a contratação de seguro rural. Por exemplo, você é um produtor,
você quer comprar um maquinário para sua fazenda, para sua produção, e aí você não tem capital, tá? Você não tem capital de giro, como o povo fala. E aí você vai num banco e o banco te disponibiliza aí um crédito, tá? Um crédito agrícola com o intuito, né, uma contratação também de um seguro rural, por exemplo, mas o banco te fornece recurso para você investir em maquinário, investir em comprar sementes, investir para que aquele seu negócio funcione. Esse é um aspecto, né? Outro setor que se beneficializa. Outro setor, a automotiva, né? O setor automotivo também se beneficia, que são os fabricantes de tratores e outros, tá? Então, quanto mais aumenta a produção, que precisa de mais equipamentos, também a fábrica que produz, a indústria que produz esses equipamentos também se beneficia. Outro setor que também, né, pega aí uma parte, uma fatia dessa torta, desse bolo, é a farmacêutica. Desenvolvimento de vacinas utilizadas na pecuária, por exemplo, né? Todos esses animais que estão ali, né, no setor da pecuária, eles precisam ter saúde, serem saudáveis. E aí o setor farmacêutico, eles desenvolvem vacinas para deixar esses animais saudáveis, por exemplo. Então vocês percebem que uma produção de soja, de milho, de tomate, de melancia, de caju, como vocês me deram exemplo, de arroz, ela não movimenta só aquele setor. Existem muitos outros setores econômicos que eita, que eu estou enrolada hoje. Eu me esqueci da palavra. Beneficiam. Eita, que o negócio hoje está danado. Se beneficiam de todos esses recursos, tá? Então, pessoal, a gente precisa enxergar a grandiosidade do setor agrícola para o nosso país, para a nossa região. Muitos outros setores acabam sendo atingidos de uma forma positiva para que esse negócio, esse ciclo, desde a fazenda até chegar no prato da nossa casa, na nossa mesa, ele aconteça da melhor forma possível. Isso gera riqueza, isso movimenta a economia do país, isso gera empregos, isso desenvolve as tecnologias, né, o investimento no setor industrial, no setor tecnológico de pesquisas. Então, vejam aí o tanto de gente que é envolvida por conta da produção de algum desses produtos, tá? De algum desses alimentos, no caso. Então, vejam aí, ó, um setor que envolve muita coisa. Os principais pontos que marcam o segmento em nosso país. A disponibilidade é um dos aspectos, o ambiente favorável e o clima difícil. A parte da disponibilidade, menos de 10% do território brasileiro é utilizado como área de cultivo. Menos de 10%. Nosso território é gigante. 10% do nosso território, se a gente falar assim, só 10%, mas 10% do território brasileiro é uma região muito grande, né? É maior do que muito país. É maior do que muito país, com certeza. Tá? Outro ponto, com relação ao ambiente favorável. O que inclui abundância de água, solo propício ao plantio e uma boa luminosidade natural. Galerinha, tem países que para eles terem pelo menos um solo fértil para realizar plantações, eles gastam tanto dinheiro para deixar um solo fértil. E a luminosidade natural, né? E o recurso hídrico. Gente, tem país que tem uma grande dificuldade, por isso que ele tem que importar. E aí ele importa da gente, por exemplo, né?
porque a gente exporta para muitos países muitos produtos naturais. E outro ponto do clima. Apesar de ambiente favorável, o agronegócio brasileiro enfrenta o desafio com as chuvas, né? Nem tudo são flores, tá? Tem que ter alguma, né? Tem que ter aí alguma dificuldade. As chuvas, a estiagem, as pragas e doença nas lavouras, por exemplo, são alguns dos desafios que o setor agrícola pode aí encontrar no meio desse caminho, tá? Os principais pontos que marcam o segmento em nosso país, ainda falando da complexidade, a diversificação e as empresas familiares. Quando a gente fala da complexidade, a gente está falando das longas distâncias. Nós temos aí algo muito bom, porque o nosso país é muito extenso, a gente tem muita terra, terra produtiva, terra fértil, terra rica em muitos recursos naturais, mas essa extensão de terra também, quando a gente fala de distribuição, é um desafio. Por quê? Porque longas distâncias de distribuição da produção são um entrave logístico. Imaginem aí um produto que às vezes tem que ficar uma semana aí na estrada. Se for uma fruta, se for um produto que amadurece rápido, deve ser uma logística gigantesca para conseguir deixar esse produto consumível quando chega em um supermercado, na prateleira de um atacado, né? Então, é uma logística muito específica. Alguns vão precisar de uma forma de embalar de uma forma correta, né? Não sei se vocês já viram, mas às vezes a gente verifica no supermercado mamão, eu acho engraçado. Tem um mamão que ele tem todo um revestimento ao redor dele, tipo como se fosse cheio de me esqueci o nome, isopor, tipo um isopor, né? Individualmente, cada mamão, eu acho interessante. Aquilo ali é por conta da logística do transporte, tá? Para aquelas frutas não chegarem amassadas, não chegarem danificadas. Então, para cada tipo de produto tem uma logística específica. E isso pode ser um impasse, tá? Isso pode ser uma dificuldade. A diversificação. Há um número bastante expressivo de produtos, né? Como? Nós produzimos muita coisa. Frutas, flores, hortaliças, açúcar, café, soja, algodão, cacau, madeira, borracha, carnes, ovos e muitos outros, né? Então, nós temos uma diversificação muito grande, né? E isso aí é um dos pontos que marcam bastante o agronegócio do nosso país. Empresas familiares. A característica na maioria dos negócios rurais é de sucessão de pai para filhos. Então, normalmente, é muito comum que essas empresas que normalmente são aí no campo rural, é comum que sempre seja passado aí a cultura do pai para o filho, né? Do pai para o filho, de geração para geração. Isso também é uma característica que marca o segmento do agronegócio no nosso país, certo? Mercado voltado à exportação é uma outra característica. Embora importe normalmente, né, 75% dos fertilizantes que utiliza, né, o Brasil importa essa quantidade de fertilizantes. O Brasil também negocia uma boa parte da sua produção para outros países. Em 2020, foram exportados 92,97 milhões. Povo, é muita coisa. Né? Milhões de toneladas de grãos de soja. Olha aí, 83, né? Vamos arredondar aí, 83 milhões de toneladas. Não é de quilo, não. Porque se fosse quilo, eu já achava muito, né?
Ou 83 milhões de quilos. Mas 83 milhões de toneladas de grãos de soja. Meu povo, é muita soja. É muita soja. Eu fico me perguntando o tamanho do local, a quantidade de campo de produção de soja que existe nesse país para ter esse tanto de tonelada. Outro aspecto, né, outro ponto, foram praticamente 32,5 milhões de toneladas de milho. Então, soja e milho são, né, dois insumos, né, dois produtos que são exportados de uma forma muito significativa no nosso país. Outro ponto, tecnologia em expansão. Isso aqui muito nos interessa. Com o avanço da agricultura de precisão, propriedades brasileiras estão cada vez mais aparelhadas e conectadas, fazendo uso de aplicativos e até de drones, com certeza, né? Com certeza. A tecnologia chegou, a automação chegou, a inteligência computacional chegou, já existem recursos que são produzidos em larga escala e que já são acessíveis também. E que facilitam muito e diminuem muito o custo. Ao invés aí de você ter um monte de gente para ir em um local, em uma região, em um campo, para vistoriar se está acontecendo alguma coisa, se você tem um drone que tenha sensores, que tenha vários outros componentes inteligentes que te ajudam a monitorar aquele teu espaço, você ganha tempo, né? Diminui custo. Concentração em grandes players, né? Outro aspecto, o mercado ele é dominado por poucas empresas de porte gigante. Não é de grande, não, é de gigante. Então, existe uma grande quantidade de produção, porém, existem gigantes, que são poucas, né? Poucos gigantes tomam de conta de tudo, o que, por vez, remete a um sistema de oligopólio, com menor oferta de preço e condições de pagamento e recebimento. Então, eles acabam controlando o mercado, certo? Eles acabam controlando o mercado. E aí, turma, falando um pouco aí sobre a nossa região, né? O nosso Piauí, o Piauí ocupa a 3ª posição na produção de soja do Nordeste, o que equivale a 21% de toda a produção da região, ficando atrás somente aí da Bahia e do Maranhão. Então, a gente percebe que a nossa região é algo muito característico, é a produção de soja, né? E aí, pessoal, o pessoal aí dos polos que me falaram que eles produzem soja, né? A região de vocês, ela é responsável por esse percentual que está aqui, ó, esse percentual aqui de produção, né? Tão significativa em todo o nosso estado. O Piauí ocupa a 2ª posição na produção de arroz do Nordeste. Então, aqui nós já temos uma posição muito significativa na produção de arroz, o que equivale a 28% da produção da região, sendo aí superado somente pelo Maranhão, tá bom? Ok? É uma outra característica nossa. O Piauí ainda ele ocupa a 3ª posição de milho, né, na produção de milho do Nordeste, o que equivale a 26% de toda a produção da região do Nordeste, ficando atrás somente da Bahia e Maranhão. E ainda o Piauí ocupa a 3ª posição, sempre esteve aí no ranking 3, né, na produção de feijão do Nordeste, o que equivale a 11% de toda a produção da região, certo? Superada somente aí pela Bahia e o Ceará. Dessa vez o Maranhão não entrou, né? O Maranhão, então, não produz tanto feijão assim. Então, aqui a gente percebe que o nosso estado, ele tem um significado muito expressivo
tá? Na quantidade de produção de todos esses produtos, né? Do milho, do arroz, da soja, do feijão. A soja é a principal cultura da balança do comércio do Piauí. Então percebam aí que a soja, ela tem um significado muito importante para a parte da agricultura do Piauí. É uma amostra estimativa de crescimento de 10,8%, né? 88% da produção agrícola e 9,82% na área colhida. Teve aí um grande crescimento. Em 2021 espera-se, né, aí uma produção em média de 2 milhões 700 mil aí, fazendo aí um resumo de toneladas. É muita coisa, né? Em uma área a ser colhida, né? Tudo aí na soja. Outro ponto é a cultura do arroz, que apresenta uma estimativa de queda de 6,33% na produção agrícola e um crescimento na colheita, né, na área colhida, de 3,14%. E aí, nessas circunstâncias, a gente consegue identificar que muito desses produtos, eles não ficam só no nosso estado, tá, galerinha? Logicamente, eles fazem parte aí de um percentual total de todo o nosso país. A cultura do milho, ela registra uma estimativa de queda, tá? De queda na produção agrícola e o crescimento aí na parte da colhida. Lá em 2021, espera-se uma produção de 2 milhões de toneladas em uma área a ser colhida. Quanto aí ao feijão, existe uma estimativa de queda de 35,93% na produção agrícola. E aí existe aí um aumento, né, no caso, de 8,05% na área a ser colhida. A previsão de produção será em média aí, de 53 mil toneladas, tá? É muita coisa, pessoal. É muito arroz, é muito milho, é muita soja, é muita melancia, né? O povo aí da região da melancia. Destaque, né? Um destaque importante que precisa ser observado é o destaque para a soja e para o milho. A soja e o milho, eles apresentaram de 53,66% e 42,41%, respectivamente, a toda a produção de grãos. Então, isso significa que a soja e o milho, eles são os dois grãos que têm uma maior produção no nosso estado. A exportação do Piauí, eles alcançou, no caso, um faturamento de muita coisa, né, pessoal? Um faturamento de 346 milhões, né? No terceiro trimestre, lá em 2021. Teve um crescimento aí bem expressivo de 63%. Os principais produtos exportados pelo nosso estado foi a soja triturada, o milho, ceras vegetais e mel, tá? E aí eu me lembro que lá no nosso estudo que nós fizemos para analisar que cada região tinha várias regiões de vocês que tinha essa parte das ceras vegetais e do mel, tá bom? Eu só não me lembro qual foram as cidades. Se você é dessa cidade aí, que tem uma produção de ceras vegetais e de mel, coloque aí o nome da região de vocês. Outro ponto, pessoal, é que juntos, né, totalizaram aí 97% do faturamento total de toda a exportação piauiense nesse período do ano de 2020. É algo muito característico, né? É algo muito importante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que é que o pessoal colocou.
Olha, pois vocês estão de parabéns, né? O pessoal aqui me lembrando, né? O pessoal de Nova Santa Rita, falando, professor, olha, lembrando que hoje é comemorado o Dia do Estudante. Olha aí, então se hoje é o nosso dia, né? Porque eu me incluo também, porque eu estudo todo dia, então eu sou estudante. Então, uma salva de palmas, né? Um parabéns para todos vocês, para todos nós, né? Parabéns para todos nós, estudantes, vocês que estão aí do outro lado da telinha, nessa hora da manhã, assistindo a nossa aula. Meus parabéns para todos vocês. Aí vocês falam, né? Dia do estudante deveria ser feriado? Não, tinha que estar estudando. E é o que vocês estão fazendo, viu? Estão de parabéns, né? Parabéns, parabéns. Hoje é seu dia. Que dia mais feliz, né? Então, ó, parabéns para todos os estudantes, tá certo, galerinha? Segundo aí o pessoal, né? Pessoal de Nova Santa Rita, viu? Nova Santa Rita, porque eu sou péssima com data. Eu esqueço essas coisas de data. Quem me conhece sabe. Mas o pessoal de Santa Rita, que é um dos meus pontos que eu tenho aqui, me informaram, me passaram essa informação. Então, ó, todo mundo tá de parabéns hoje, tá certo? Sejam todos, né, muito bem-vindos e parabenizados, se sintam parabenizados, tá certo, galerinha? Vamos lá, então, os principais produtos aí da pauta de exportação que nós observamos foi a soja triturada, o milho, as ceras vegetais, o mel e legumes, né, de vagem, secos e grãos. Então, aqui no slide mostra para vocês tanto os grãos, que foram bem representativos na hora da exportação, e o valor apurado, né? O valor apurado financeiramente de cada um desses insumos. Os maiores crescimentos, por exemplo, couros preparados após curtimenta ou após secagem, glicerol, preparações capilares, granito e outras pedras de cantaria. Também foram outros produtos, né, que chegaram aí a ser exportados. De um modo geral, o desempenho do setor externo piauiense mostrou-se superavitário ao longo dos meses marcados pela pandemia. Hoje, eu estou uma coisa que só. É um trava-língua danado. Hoje eu tô que tô, né? Ontem era esquecendo as coisas, né? Ontem eu estava esquecendo o nome das coisas. Coisas simples eu não me lembrava. Ontem na aula eu queria dar o exemplo aí de um escorredor de macarrão e eu não me lembrava do nome do escorredor de macarrão. Hoje é o trava-língua, certo? Mas vocês vão me perdoando porque a vida é assim. E aqui é ao vivo e é assim mesmo. Tá, galerinha? Então, olha aí, ó. Esse desempenho também é um reflexo de um cenário favorável às exportações, em que se destaca aí aos altos preços, né, de todos esses produtos que acabam sendo inflacionados, eles acabam tendo preços diferentes de acordo com o momento do mercado, da exportação, o valor do dólar, desvalorização, a valorização do real. Existe aí tudo isso que envolve, tá certo? E aí, pessoal, praticamente a gente está quase na próxima aula, né? E aí, turma, é o seguinte, hoje, o que foi que a gente conversou? A gente conversou sobre muita coisa. A gente falou principalmente sobre os pontos que são muito importantes nos setores agrícola de toda a região do nosso estado. Vocês me ajudaram, né? Porque melhor do que vocês não poderiam, né? Não poderia ter pessoas melhores do que vocês para me dar essas informações. Porque vocês estão em todo o Piauí, né? Estão assistindo aí a nossa aula de hoje, alunos de todo o estado do Piauí. E cada região de vocês tem algo muito característico. Vocês me ajudaram falando, né, que tem regiões que são específicas aí da produção da melancia. Eu fico me perguntando, será que a melancia que hoje
eu consumo, né, que eu compro no mercado ou no supermercado, vem dessa região que a galerinha me enviou? Se o pessoal puder subir um pouquinho o chat, né? Sobe aí um pouquinho o chat para eu poder recordar quais foram as cidades que falaram e quais foram os polos que falaram, quais foram os produtos, né? Pronto, deixa eu dar uma olhada. Então eu fico pensando, pode subir mais um pouquinho, né? Pode subir mais um pouquinho, onde tem o pessoal falando de quais foram os produtos agrícolas que são mais característicos da sua região. Ó, no caso, por exemplo, o pessoal de São Gonçalo. O pessoal de São Gonçalo que falou da cajuína, né? Eu fico pensando, será que essa cajuína que eu estou consumindo hoje aqui no supermercado, vocês aí que estão em casa, se em algum momento forem no supermercado e pegarem uma cajuína, vocês vão pensar, será que essa cajuína vem lá de São Gonçalo? Porque, turma, além da produção agrícola, esses produtos não são consumidos só naquela região, não. Eles são enviados para todas as cidades do nosso estado, para todos os municípios do nosso estado. Além disso, eles são enviados para outros estados, né? Para outros estados. Então, eu fico pensando agora, né? E o óleo de soja? Será que esse óleo de soja veio de qual local? Esse arroz, né? A gente sabe que aqui em Teresina tem umas embaladoras, né, de arroz. Mas provavelmente eles não plantam arroz, né? Provavelmente, eu acredito que eles não tenham plantações de arroz. Podem até ter plantações de arroz, mas com certeza eles pegam também arroz de pequenos produtores, de outros produtores, né? Pequenos, médios produtores, não só de arroz, eles também embalam feijão, embalam milho, embalam farinha. Esses produtos, eles estão vindo de alguma região, e é da região que vocês vivem, certo? Então, eu quero que hoje vocês saiam aqui da aula entendendo que o setor agrícola da região de vocês, ele é um dos responsáveis por gerar economia na região. E eu falei para vocês, já mostrei para vocês, que em todos esses setores nós temos oportunidade de trabalho. Vocês, como futuros técnicos de informática, um dos polos, né, até mencionou que um dos principais problemas aí no setor agrícola é a falta de pessoas qualificadas para realizar a manutenção. E a manutenção em diversas áreas. E aí, com a inserção da informática, a inserção da computação nessas áreas, porque o setor agrícola, ele é um dos setores que investe muito em tecnologia, vocês também terão espaço, né? Terão vagas, né? Terão oportunidades de trabalho nesses lugares. Então, vocês precisam estar prontos, né? Vocês precisam estar qualificados para quando surgirem essas vagas, essas oportunidades, vocês serem, né, os futuros técnicos desses locais. Tá certo, pessoal? E aí, galerinha, é uma grande alegria, né? Foi uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. A nossa aula está finalizando. Um forte beijo, um forte abraço para todos vocês. E aí a gente vai se encontrando ao longo das nossas próximas aulas. A gente vai se encontrar lá na semana que vem, tá certo agora? Tá bom? Então, um forte beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, galerinha.